Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 31. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do verso 29 ao verso 31. Nos diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 29 ao verso 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo a um monte, ele assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, que os aleijados recobravam a sua saúde, que os coxos andavam e que os cegos viam, e então glorificaram ao Deus de Israel. Amém? Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te louvamos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo teu amor maravilhoso que opera, Senhor, em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela palavra que lemos, ó Deus, nessa noite, e pedimos assim, que o Senhor nos ilumine para que venhamos, ó Deus, extrair suas verdades e aplicá-las, Senhor, em nossas vidas, de forma que, ó Deus, como ela mesmo se diz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela, ó Deus, seja efetiva, Senhor, em nossa caminhada, nos conduzindo, Senhor, em todos os nossos passos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus estava na Galileia com os seus discípulos, pregando o Evangelho. Jesus estava na Galileia com os seus discípulos, e ali Jesus curava os enfermos, ali Jesus anunciava a sua palavra. Quando de repente Jesus decide sair da Galileia e ir para a região de Tiro e Sidom. A Galileia ficava ao sul de Tiro e Sidom. Jesus simplesmente deixa aquele lugar junto com seus discípulos e sobe para o sul. Os discípulos de Jesus talvez não tinham noção, não tinham consciência do que Jesus estava prestes a fazer. Talvez, meus irmãos, eles não compreendiam de imediato o fato de Jesus ter deixado a Galileia e ido para uma região pagã, para uma região onde não havia nem mesmo judeus, nem mesmo samaritanos. A região de Tiro e Sidom ficava naquilo que no passado se chamava da região Ciro-Fenícia, onde não havia influência de Israel naquele local. Mas Jesus simplesmente deixa a Galileia, um local que era familiar a Jesus, um local onde era familiar aos seus discípulos, e vai para essa região. Chegando nessa região, meus irmãos, havia ali uma mulher que sofria por causa da sua filha, pela dor que a sua filha tinha, porque muitas vezes essa jovem era possuída por uma entidade demoníaca, e o texto diz que essa mãe desesperadamente buscava a Jesus, procurava Jesus, e gritava a Jesus para que Jesus salvasse a sua filha. Após uma conversa, um diálogo que fez com que aquela mulher expressasse profundamente a sua fé, a sua filha foi curada. E esse, meus irmãos e minhas irmãs, foi o único propósito de Jesus ter deixado a Galileia e ter ido para a região de Tiro e Sidom.
Porque após a celebração deste milagre, Jesus simplesmente retorna para o mar da Galileia, mas ele não retorna mais pela região da Galileia, ele vai pela outra margem. Lucas, ele vai dizer, ou melhor, Marcos, ele vai dizer que Jesus foi ali para as margens do mar da Galileia, não pela Galileia, mas por uma região chamada Decápolis, uma região onde havia ali umas 10 cidades, que também não havia uma influência de Israel, que também não havia uma influência do judaísmo, porque também eram cidades pagãs. Alguns teólogos vão dizer que, ou melhor, alguns teólogos vão dizer que Jesus, ele se direcionou ali especificamente para a cidade de Gadara. A Bíblia não nos traz esse registro, mas dá-se a entender que por ele ter feito essa volta, e aí conforme o texto que nós lemos, havia uma grande multidão que esperava por Jesus, e se nós voltarmos um pouco à narrativa das Escrituras, nós vemos que Jesus havia curado ali também, em Gadara, um homem que também sofria por uma possessão demoníaca. As pessoas já conheciam o poder de Jesus, as pessoas já sabiam o que é que Jesus poderia fazer, as pessoas sabiam que tinha uma esperança para a cura da sua dor, para a cura do seu sofrimento, para o alívio do peso que elas carregavam em suas costas ao longo da caminhada da vida. Jesus então, meus irmãos, despertou a admiração daqueles gentios, após curar os enfermos que lhe eram apresentados. Nós temos as nossas enfermidades. Enfermidade aqui nós podemos interpretar como as nossas lutas diárias, como as nossas dificuldades, com as nossas decepções, com as nossas dores da alma, e por que não dizer também os nossos problemas físicos. Nós somos testemunhas oculares do poder de Cristo. Somente Jesus, ele tem o poder de curar todas as nossas dores. A mensagem de hoje, ela tem por título: o amor de Deus é a cura para as nossas dores. Jesus, ele não é insensível ao nosso sofrimento, ainda que muitas pessoas lá fora vão apontar isso. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem que não acreditavam em Deus, porque Deus não resolvia os problemas da humanidade, como se fosse problema de Deus resolver algo que nós geramos. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados? Nós nos queixamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos frutos, nós sofremos por problemas que nós mesmos geramos. Verso 29, deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte aonde ele se assentou. Como havia um propósito para Jesus sair da região da Galileia e ir até Tiro e Sidom para encontrar aquela mulher que sofria por causa da sua filha, havia também um propósito para que Jesus passasse por Decápolis e chegasse naquele local, à beira do mar da Galileia, e se assentasse para receber aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Para ouvir aquelas pessoas, para apresentar o Evangelho àquelas pessoas, para curar aquelas pessoas que estavam sofrendo. Ele já havia passado por ali, ele já havia celebrado milagres naquele local, não precisava Jesus retornar àquele local, mas ele sabia que ali havia pessoas que estavam sofrendo, e Jesus não é insensível ao nosso sofrimento. Ele já havia operado ali, mas ele sabia que haviam pessoas
que necessitavam da sua presença, que necessitavam do seu toque, que necessitavam da sua cura, que precisavam ouvir o seu evangelho, que precisava aliviar as suas dores. Jesus não é insensível à sua dor, ainda que em alguns momentos ele pareça estar distante. Isaías capítulo 59, verso 1, o profeta disse: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Muitas vezes, as pessoas que reclamam da aparente insensibilidade de Deus, são as pessoas que não buscam a Deus, são as pessoas que não se curvam ao Senhor, e que não demonstram a sua humildade, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua cura, Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida, porque quando nós fazemos isso, nós recebemos de Deus. E essas pessoas que apontam Deus como insensível, são pessoas que não buscam a sua presença, são pessoas que não curvam a sua soberania, e aquelas pessoas precisavam de Jesus, e Jesus estava presente para operar na vida de cada uma daquelas pessoas. Deus conhece as nossas dores, Deus sabe do nosso sofrimento, e assim como Jesus se assentou naquele local, eu imagino Jesus chegando naquele monte, e diante da tua onisciência, ele saber que daqui a algumas horas, aquele local estaria repleto de pessoas, uma grande multidão havia chegado, e Jesus então se prepara para receber cada uma daquelas pessoas necessitadas, e Jesus senta e aguarda com que aquela multidão subisse aquele monte, para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Para dizer: Senhor, cura a minha enfermidade. Para dizer: Senhor, cura a minha alma. Deus, Ele está presente para ouvir as nossas orações. Nós precisamos tomar uma atitude e nos aproximarmos de Jesus. Tiago capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai o vosso coração. Nos aproximemos de Deus para que Ele se aproxime de nós, purifiquemos os nossos corações para que os nossos pecados sejam perdoados. Profeta Jeremias capítulo 33, verso 3, ele disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Percebe, meus irmãos e minhas irmãs, que existe uma atitude da nossa parte, de buscar a presença de Deus, de nos aproximar de Cristo, para que Ele opere em nossas vidas, assim como houve uma atitude da parte daquelas pessoas, de subirem aquele monte, muitos deles de serem carregados, haviam ali coxos e aleijados, paralíticos, que não tinham a mínima condição, de escalar aquele monte. Nós não temos noção da dimensão daquele monte que Jesus subiu, mas certamente para uma pessoa que sofre de uma deficiência física, não foi nada fácil chegar até Jesus. Por que é que nós sofremos então? Por que é que você sofre? Aonde é que dói? Qual é o motivo da sua dor? Verso 30, parte A, Mateus vai dizer:
uma grande multidão, ela veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros. Ou seja, aqui foram uma lista que Mateus conseguiu registrar. Mas havia muitas outras enfermidades, muitos outros problemas que não foi registrado. Talvez ali haviam pessoas com tristezas intensas no coração. Pessoas que sofriam por uma decepção. Pessoas que viviam conflitos e que precisavam de um alívio. Mas o que o evangelista coloca em evidência eram pessoas que sofriam gravemente de problemas físicos, de problemas visuais, de problemas de fala, de problemas de audição. E eu não quero, meus irmãos, pisar em terreno sagrado, desvalorizando a sua história, tampouco a sua experiência. Mas eu te convido a vivenciar a dor de uma pessoa que não enxerga, que não tinha ali a presença do SUS para tratar o seu problema. Eu te convido a viver a realidade de uma pessoa que tinha sérios problemas de locomoção, que talvez não tinha ali uma muleta, ou não tinha ali uma prótese para facilitar a sua locomoção. Eu te convido a ver da perspectiva de alguém que estava acamado, paralítico, que certamente era carregado de um lado para o outro, necessitava dos seus parentes para lhe banhar. De alguém que não enxergava, de alguém que não falava, que não ouvia, e que se agonizava e que lutava para viver dentro de uma comunidade onde o preconceito imperava. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muitas enfermidades, para aquela cultura, para aquela realidade, pois não tinha o conhecimento da ciência que nós temos hoje, não tinha um conhecimento da área da saúde que nós temos hoje, muitas daquelas enfermidades, na cabeça daquelas pessoas, era transmissível. Essas pessoas não sofriam tão somente com as suas enfermidades, mas sofriam também do preconceito. Elas eram excluídas, elas eram afastadas da sociedade. Observa que Mateus ele vai dizer que haviam outras enfermidades. Certamente haviam pessoas ali que sofriam com lepra. Estava imundo. Lembra da mulher do fluxo de sangue, onde a ciência hoje vai dizer que ela sofria de câncer do colo do útero? Olha só. Naquele tempo não havia esse conhecimento. E aquela mulher estava constantemente imunda para aquela sociedade. E não poderia ser tocada. Hoje, as pessoas sofrem preconceitos com esses problemas. Imagina 2000 anos atrás. Imagina numa cultura oriental, o quanto essas pessoas eram excluídas da sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, deixa eu repetir a pergunta. Por que é que você sofre? Qual é o motivo da sua dor? Será que podemos comparar com a dor e o sofrimento de algum desses personagens? Talvez a sua enfermidade seja física, ou talvez a sua enfermidade seja uma dor na alma,
nós temos as nossas demandas, e nós carregamos os nossos sofrimentos. Olha só o que é que diz aqui Mateus capítulo 19, verso 25. Alguns homens, eles vieram carregando um paralítico numa maca, e tentaram levar para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da grande multidão que estava em volta da casa. E então, eles subiram no topo da casa, removeram uma parte do teto, e em seguida baixaram o paralítico na maca, até o meio da multidão que estava dentro da casa, e Jesus estava bem em frente a ele. E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse: paralítico, os teus pecados estão perdoados. Mas os fariseus, mestres da lei, eles pensavam: quem é que ele pensa que é? Jesus teve misericórdia, piedade, compaixão daquela alma. E Jesus ministrou o perdão dos pecados para aquele homem. Jesus primeiro cura a alma. Jesus primeiro ministra a bênção maior, a transformação de vida. E o interessante é que ali houve um conflito por causa dos fariseus, e eles começavam a dizer: isso é blasfêmia, somente Deus é quem pode perdoar pecados. Jesus então, sabendo o que eles pensavam, ele perguntou: por que vocês questionam em seus corações essas coisas? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então Jesus disse ao paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus não está alheio às nossas dores. Essa foi a dor daquele paralítico. Jesus pode curar a sua dor. Jesus cura o seu sofrimento. Verso 30, parte B, e o verso 31, ele diz: e ele curou a todos. As pessoas ficaram admiradas e louvavam ao Deus de Israel, pois aqueles que eram mudos agora falavam, aqueles que eram paralíticos agora foram curados, aqueles que eram aleijados estavam andando, e os cegos podiam ver. Jesus ministrou cura sobre aquelas pessoas, e Jesus é aquele que ministra cura sobre as nossas dores, sobre as nossas ansiedades, sobre as nossas enfermidades. Jesus, ele tem esse poder. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, praticar a nossa fé. A mesma história, ela também é contada por Marcos. Lembramos que Mateus, Marcos e Lucas fazem parte de uma classe de evangelhos, chamado evangelhos sinóticos, e temos muitas histórias que são contadas em determinado evangelho, que encontramos uma história paralela no outro evangelho. E é isso que acontece aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Marcos também conta a mesma história. Só que o que é que acontece? Enquanto Mateus, ele apresenta um resumo, esses 3 versículos que nós lemos, Mateus apresentou um resumo daquilo que aconteceu. Marcos não. Marcos, ele é mais direto. Marcos, ele escolhe uma daquelas curas, uma daquelas histórias, e ele dá um zoom naquela situação e nos mostra de uma forma muito detalhada aquilo que aconteceu com aquele homem naquela noite. Marcos capítulo 7, verso 31 ao verso 35, nos diz assim: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, a região das 10 cidades. Algumas pessoas trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala.
e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Observa aqui a mesma história, tá? Só que lá em Mateus, Mateus está dizendo que levaram a Jesus uma grande multidão. Não há contradição na palavra de Deus. O que está acontecendo aqui é que Marcos escolhe uma das histórias dessa grande multidão. Marcos escolhe um dos personagens curados por Jesus nessa grande multidão e diz assim: eu vou contar a sua história. Algumas pessoas trouxeram um homem surdo, com dificuldade de fala, e pediram que Jesus impusesse as mãos e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, e pôs o dedo nos seus ouvidos, pôs os dedos nos seus ouvidos, nos ouvidos do homem, e em seguida cuspiu nos seus dedos e tocou na língua dele. Olhando para o céu, Jesus disse Efatá, que significa abra-se. E no mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, e a sua língua ficou livre, e ele começou a falar. Tem um detalhe aqui: ele começou a falar com clareza, ele não balbuciava, ele não tentava falar, mas ele começou a falar com clareza. Jesus curou a dor daquele homem, e curou de uma forma completa. Jesus pode curar a nossa dor, Jesus pode curar as nossas enfermidades, sejam físicas, sejam enfermidades da alma. Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender que a nossa fé em Cristo é um presente o qual foi dado por Deus para cada um de nós. Aquele homem não só precisava curar a sua audição. Lembra que eu falei que aquelas pessoas sofriam preconceito? Que aquelas pessoas eram afastadas da sociedade? Muitas daquelas pessoas não tinham um abraço. Muitas daquelas pessoas não sentiam o calor de um abraço humano. Muitas daquelas pessoas não sentiam o toque de uma outra pessoa. E diante dos seus discípulos, Jesus faz questão de mostrar para eles o quanto essas pessoas precisam ser amadas. Jesus toca naquele homem. Jesus toca no local aonde precisava de cura. Jesus não só nos salva, nos resgata, mas Ele nos traz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, para um lugar de honra. E quando eu digo um lugar de honra, é um local onde nós, como humanidade, tínhamos anteriormente, que o pecado nos fez perder. Jesus nos exalta de tal forma diante das pessoas, como aquele homem foi exaltado, mostrando para aquelas pessoas que todos nós somos semelhantes, e de que todos nós precisamos de atenção e de amor. Ele não precisava somente cura da sua audição, mas ele também era alvo de preconceito. E Jesus quebra isso, tocando naquele homem. É exatamente isso que Jesus faz. Ele não somente cura as nossas dores, Ele não somente alivia as nossas cargas, mas nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e essa ação nos faz sentir amados. Creia no poder transformador de Jesus, se aproxime dele com fé. Jesus é aquele que cura a dor da nossa alma. Jesus é aquele que ministra sobre nós o teu poder, o teu efetuar. E ainda que você pense
que Ele está alheio às dificuldades que você tem vivido, deixa eu dizer isso para você, é um erro. Jesus está pronto para lhe ouvir. Nós só precisamos tomar a atitude de nos direcionarmos a Ele. Eu quero orar por você nessa noite, pedindo a Deus assim, que derrame sobre as nossas vidas a Tua infinita graça, a Sua eterna misericórdia, a Sua bondade, a Sua compaixão. Que Jesus sonde assim os nossos corações, pois Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas dores. Mas diante dessa mensagem que nós ouvimos nessa noite, nós precisamos entender que precisamos tomar uma atitude de nos voltarmos a Deus e de exercermos a nossa fé. Querido Deus e soberano Pai, eterno Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, te louvamos, ó Deus, nesta noite, intensamente, agradecendo assim pelo Teu amor que foi manifestado sobre nós, por meio do sacrifício do Teu Filho amado Jesus ali na cruz. Pai, cura, Senhor, as nossas dores. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. Alivia, Deus, as nossas cargas. Tua palavra diz, Senhor, que o Teu jugo é suave e que o Teu fardo é leve. E que no Senhor acharemos descanso para as nossas almas. Em Cristo Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor nessa noite. E buscamos, ó Deus, o Teu auxílio. Exercemos, Deus, a nossa fé. E pedimos, ó Deus, ministra sobre nós a Tua cura. Seja ela física, seja ela psíquica, seja ela espiritual. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito habite em nosso ser. Renovando, Senhor, cada parte do nosso corpo, cada parte da nossa mente. Fortificando-nos, Deus, na fé que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Talvez, Senhor, existam pessoas que estejam nessa noite acompanhando, Pai, esta mensagem. Pedimos que o Teu Espírito possa visitá-las nesse instante, Senhor. Que o Senhor sonde os corações, que o Senhor haja, Senhor, aonde é necessário agir. E assim como aquelas pessoas foram curadas, o Senhor possa ministrar sobre nós, ó Deus, o Teu poder e a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.